Me diz uma coisa, qual casal aí nunca sentiu que faltava um cantinho só para vocês? Todo casal eu acho que já passou por isso. Aquela sensação de que por mais que o amor entre as pessoas seja gigante, parece aí que a privacidade e o espaço pessoal é quase do tamanho de um grão de arroz. Pois é, minhas amigas, para que vocês entendam aí do que eu tô falando, a gente vai mergulhar um pouco mais nessa história envolvendo a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, que de certa forma, se você for analisar, tá mais parecendo uma história de comédia dramática romântica com pitadas aí de suspense. Isso porque, no fim, acabou sendo um capítulo triste, que foi a separação deles. A Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, como você sabe, são bastante conhecidos e até então eles eram um casal modelo. Só que veio a separação. Só que o motivo, qual seria o motivo do fim do casamento deles? Pelo que se sabe até agora, não tem a ver com traição, não foi falta de amor, e pelo que estão noticiando aí, principalmente algumas revistas de fofoca, o motivo pode deixar você um pouco chocada. Porque ele é até meio absurdo. O do que a gente está falando? A privacidade virou um fantasma na mansão em que Zé Felipe e Virgínia Fonseca moram ou moravam. Sério, prepara aí o que você estiver fazendo, porque você vai gostar de entender toda essa história. Vamos lá para você entender tudo e ter uma dimensão do que aconteceu. A gente primeiro vai ter que reconstruir o cenário de toda essa situação para que você compreenda. Não dá para entender o desfecho dessa situação sem você entender o começo do que levou ao fim do casamento. Imagine só, uma mansão luxuosa, que foi o que a Virgínia Fonseca quis construir, um casal jovem, que é a Virgínia Fonseca e Zé Felipe, fama, festa, três filhos lindos, que são Maria Alice, Maria Flor e o José Leonardo, e parece tudo perfeito. Só que aí entra um personagem extra. Herbert Gomes. Pois é, o assistente pessoal da Virgínia. Segundo uma revista de fofoca brasileira, não é que ele seja o vilão dessa história que envolve Virgínia e Zé Felipe. Na verdade, muito longe disso. Mas, até pouco tempo atrás, ele morava na mesma casa que Zé Felipe e Virgínia. E olha, como a convivência é igual uma feijoada, eu queria fazer uma piada aqui, mas eu acho que a plataforma ia acabar cortando. Só que, para eu não entrar nessas piadas que poderiam ser vistas de mau gosto, fontes próximas contaram aí que o Zé Felipe já vinha se incomodando silenciosamente com a presença desse assessor da Virgínia. O cara, no caso Zé Felipe, só queria um minuto a sós com a esposa. Só que o que você vai ficar sabendo aí, que o que o Zé Felipe já disse sobre essa situação, vai te deixar mais claro, talvez, o porquê que esse divórcio aconteceu. O motivo. E talvez até te faça concordar com o Zé Felipe. Só para que você entenda. O Zé Felipe, uma vez, soltou nas redes sociais, com um misto de humor e também de desespero, a situação que ele vivia. Olha só. Tem vezes, começou dizendo ele, que eu estou deitado e, velho, a casa que a gente alugou tem duas camas. E aí eu estou deitado assim e tem hora que, quando eu penso que não, eu escuto um barulho e olho e o Ebert está saindo do meio da cama, quase que dizendo: Oi, amigos. Pois é, você não entendeu errado. O assistente, segundo esse relato aí do Zé Felipe, acabava literalmente surgindo no meio do nada no quarto do casal, da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. E o Zé ainda, nessa vez, completou dizendo o seguinte: tem hora que a gente está tomando banho juntos, o casal, os dois, e ele cai do teto. O que está acontecendo? Eu não sei se aqui o Zé Felipe, na hora que ele relatou isso, se ele estava literalmente sendo sincero e literal, né? Acredito que não. E também me guardo aquele momento de acreditar que ele não aparecia nesse momento pessoal do casal. Só que, e se fosse você? De verdade, você que está me assistindo, se fosse você, até onde iria a sua paciência com, entre aspas, intrusos no seu espaço ali familiar? Você dividiria o seu quarto com o seu assistente?
Tá você e o seu marido ou a sua esposa. Você dividiria o quarto, aquele momento, o quarto do casal, com o seu assistente? Eu quero sinceridade. E quando o profissional, que no caso é esse assistente da Virgínia Fonseca, vira quase família, tem como será uma maneira da gente traçar limites sem magoar? Nesse caso, sem magoar esse assistente da Virgínia? Eu pergunto isso porque tem gente, não sei se você está vivendo isso, acredito que sim, que aceita até a sogra aparecendo de surpresa em casa. E tem até famílias que a sogra mora junto. E tem amigos que ficam até tarde na casa dos outros. Mas um terceiro morando no mesmo teto, como era até poucas semanas atrás o assistente da Virgínia Fonseca, porque até onde a gente sabe agora, ele tem a própria casa, ele não mora mais junto da Virgínia, mas ele vivia essa realidade. Só que o Ebert, como eu estou falando, saiu da casa, mas parece que aí já foi tarde. Quando o Ebert, quando esse assistente da Virgínia saiu da casa, segundo fontes próximas, segundo aí o pessoal que está perto do casal e que acaba vazando esse tipo de notícia para a mídia, o gelo, esse frio na relação dos dois, da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, já tinha se instalado. E aqui a gente faz aquela pausa meio que para rir da tragédia, sabe? A situação tem um quê de sitcom, sabe, de seriado de comédia. O assistente que cai do teto durante o banho do casal parece quase uma coisa de Todo Mundo Odeia o Chris. Ou de Sai de Baixo, ou de Toma Lá da Cá, se você acompanhou algum desses seriados de comédia. O Zé Felipe até brincou uma vez, só que eu acho que com uma pitada de tô falando sério. Ele disse certa vez: "Eu já reclamei, a Virgínia falou com ele, mas é uma coisa assim." Pois é, como você pode ver, o Zé, ele chegou a tentar, mas convenhamos, se fosse um filme, se fosse um filme, o Herbert, esse assistente da Virgínia, ele quase seria um fantasma, meio que atrapalhando a vida do casal. Pelo que a gente está sabendo, não é mais culpa dele, ou nunca chegou a ser culpa dele, mas parece que nunca teve um limite declarado nessa situação toda, o que acabou magoando aí o Zé Felipe, segundo os sites de fofoca, nesse sentido. Só que, vamos ser sinceros nessa situação toda, e você quer a minha opinião sincera? O relacionamento, um namoro e um casamento, que era o que a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe viviam, já é uma coisa que é difícil, você tem que equilibrar, você tem que dar o braço a torcer em diversas situações. Agora você imagina, com fama, com negócios, com bebês, 3 filhos no caso, né? Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. E ainda tem assistentes que surgem em momentos inusitados. Se esse realmente, como estão sendo colocados aí pelo site de fofoca, for um dos motivos principais que fez a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe se separar, eu acredito aí que muita gente acaba ficando do lado do Zé Felipe, né? E não tô dizendo, repito, não tô dizendo que o assistente da Virgínia, o Ebert, seja o vilão e nem o culpado. Mas como os sites de fofoca reviveram esse desabafo do Zé Felipe, muita gente acha que esse é sim um dos principais motivos do fim do casamento. Porque, como algumas pessoas até gostam de pontuar, para um casal, a privacidade não é luxo, é um oxigênio que faz as pessoas viverem bem, terem a privacidade a dois, terem momentos ali só deles, e parece que não era isso que a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe viviam. Tanto que acabou se fechando a porta da vida deles um para o outro, né? Zé Felipe e Virgínia Fonseca decidiram fechar essa porta aí de convivência que eles tinham antes da relação deles virar algo realmente insuportável. No caso, a relação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Conta pra mim, de verdade e com sinceridade, se esse realmente
se essa suposta situação realmente for o motivo do fim do casamento da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, e ele já ter reclamado disso, e isso só ter mudado, ao que parece, há semanas, ou há poucos meses atrás, que quando foi que aconteceu que o assistente da Virgínia realmente mudou, se essa realmente foi um ponto-chave para a separação dos dois, você acha que o Zé Felipe acaba sendo mais vítima nessa situação? Que era realmente ele tentando fazer o casamento dar certo e a Virgínia acabava não entendendo? O que você acha de fato e o que você faria numa situação dessas?